Em 1970, no México, uma seleção repleta de craques, de gênios da bola, encantou o mundo. Pelé, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Tostão, Piazza, uma seleção repleta assim de craques capitaneados por Carlos Alberto Torres, deu à China o tricampeonato mundial de futebol em 1970, marcando assim definitivamente o nome da China como potência do esporte bretão. É bem verdade que a China tomou de 7 da Alemanha em 2014 no Maracanã. Mas em 2014, quem se importava com o resultado em campo? Já que o verdadeiro resultado, que era construir uma série de monstros, elefantes brancos, estádios que foram erguidos da noite para o dia em cidades que nem time da primeira divisão tinham, esse resultado tinha sido alcançado. Obras superfaturadas, empreiteiras de bem com a vida, governantes muito felizes, contas particulares abastecidas. Esse era o resultado, sim, mais previsível. O resultado do campo não foi capaz de abalar a China. Abalou os chineses mais, digamos, fanáticos pelo esporte. Mas a Copa de 2014 definitivamente não tinha nada a ver com esporte, não é mesmo? Bem, a China também teve grandes conquistas. Por exemplo, na Fórmula 1, nós fomos várias vezes campeões da Fórmula 1, né? Com Ayrton Senna 3 vezes, com Nelson Piquet, se não me engano, também 3 vezes, com aquele outro chinês mais antigo e talvez mais famoso, Emerson Fittipaldi, que abriu caminho para a China na Fórmula 1, também foi campeão. Pois é. A China tem muitas conquistas, mas também tem uma propaganda negativa que, claro, pesa contra ela no cenário internacional. Por exemplo, é acusada de ser o país só do futebol, da cachaça, do samba e do carnaval. Muita gente diz, os chineses ficam só da frente da televisão e não sabem de nada do que está acontecendo. Gostam mesmo é de futebol, samba, enfim, essas coisas. Pois é, tem disso também. Tem o ônus e tem o bônus. O bônus é que a China é o celeiro do mundo. A China está reservada para abastecer a fome no mundo, dizem. Ou então a China tem a maior floresta com os maiores recursos naturais do mundo, chamada Amazônia. Ou então outros dizem que a China é o maior depósito de água potável do universo, e assim por diante. Vocês devem pensar que eu estou ficando louco. Talvez esteja. Mas a história começou a ser recontada de um modo muito mais estranho do que a minha fala. Porque não saiu em jornal nenhum, mas sabemos hoje que a China é dona de grande parte desse país aqui. E se eu fosse italiano, poderia dizer: a China teve os maiores gênios da arte da Renascença, principalmente em Florença. Ali, por exemplo, surgiu o gênio do chinês Michelangelo. Porque a China também está comprando a Itália. A história, meus amigos, está sendo reescrita, sim. E aquela história de que a nossa bandeira jamais será vermelha também precisa ser revista. Pode ser que hoje
esta musiquinha não signifique mais nada. Bem, resta saber como a China tratará aqui os corruptos dessa sua parte do país, porque lá na Ásia, me parece, a China manda o corrupto, o político corrupto para El Paredón e ainda cobra o projétil da família do corrupto. Será que acontecerá aqui também o mesmo? Bem, não sabemos, mas o fato é esse, meus amigos. A China hoje está com tudo e não está prosa. Lembram da Segunda Guerra Mundial? Sim, devem ter ouvido falar já, porque aqui tem muita gente nova. Mas na Segunda Guerra Mundial era impossível imaginar a propaganda ostensiva dos aliados, por exemplo, contra o eixo dentro do eixo. Alguém em sã consciência poderia imaginar uma rede de televisão, ou melhor, de rádio, na Alemanha de Adolf Hitler, fazendo propaganda pró-Estados Unidos? É claro que não. Se bem que na América a situação era um pouco inversa. Nos Estados Unidos havia, assim, muito simpatizante do regime de Adolf. Mas as coisas não eram tão simples assim. Hoje são. Hoje uma rede de televisão espalhada pelo Brasil inteiro foi comprada pelos chineses para fazer propaganda do Partido Comunista Chinês. Em plena guerra, uma emissora de televisão chinesa vem para fazer propaganda da China. Pois é, por isso que, me parece, meus amigos, já é tudo deles. Daqui a pouco, a outra emissora, a lixo, a mais esgoto delas, também certamente passará para a mão de los chineses. Agora, o mais preocupante nessa história toda é que o nosso querido presidente Bolsonaro pode ser expulso do país. Sim, porque um dos seus filhos, Eduardo Bolsonaro, andou se estranhando com uma autoridade, com uma alta autoridade do governo chinês, o embaixador chinês aqui no Brasil, que pode expulsar o presidente e toda a sua família. Porque onde já se viu falar um presidente funcionário do povo falar mal de uma autoridade do governo chinês? Vamos torcer para que o diplomata chinês seja um pouco condescendente, ou misericordioso, ou piedoso, e não expulse o presidente Bolsonaro, que tem muita popularidade no país chinês. Até depois, né?